Queridos, graça e paz. Bom, o conteúdo desse vídeo, apesar de ser um conteúdo bem resumido, ele visa a trazer um esclarecimento e uma resposta resumida de pressupostos judaicos ortodoxos. Recentemente, eu ouvi um áudio de um judeu ortodoxo dizendo que na Torá, Nevim, Ketuvim, Taná, nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, Deus não aceita sacrifícios humanos. Como Deus não aceita sacrifícios humanos, o pressuposto cristão de que Jesus morreu como um sacrifício humano para fazer expiação do pecado é falso. Bom, seria então isso uma verdade? Precisamos analisar. Primeiro, precisamos analisar que o contexto que está inserido as literaturas da Segunda Aliança, nós cristãos chamamos de Novo Testamento, elas estão dentro de um contexto do judaísmo do Segundo Templo, ou os judaísmos do Segundo Templo, como alguns acadêmicos assim a classificam. E não dentro do judaísmo ortodoxo, porque o judaísmo ortodoxo, ou judaísmo normativo, ele é em muita coisa distinto do que era o judaísmo do Segundo Templo. Então, o judaísmo passou por diversas reformulações, teve que abandonar diversas tradições, e muitos desses abandonos de tradições se dá unicamente por exclusivamente se distinguir do cristianismo. Bom, é verdade quando um judeu diz que Deus não aceita sacrifício humano. A Torá, Nevim, Ketuvim, Antigo Testamento fala sobre isso de fato. Porém, todas as referências que estão relacionadas à não aceitação do divino com relação ao sacrifício humano está relacionado ao paganismo. Então, você vai ver que sempre a proibição de Deus com relação ao sacrifício humano está relacionado ao paganismo. Então, ao longo do tempo, se desenvolveu na história entre os judeus, principalmente dentro do período do Segundo Templo, que a morte de alguns justos, que se chama de Tzadik, faria expiação pelo pecado do povo, da nação. O próprio Rashi, Torá Rashi, ele diz que a morte de Miriam, ela foi importante porque ela fez expiação pelo pecado do povo, fez capará, expiação pelo pecado do povo. De maneira que já existia no período do Segundo Templo conceitos dentro do povo judeu, embora que não seja de suma maioria,
de que a morte de alguns justos era utilizado para fazer expiação. Eu vou ler aqui essa Torá da Sefer, que é uma editora judaica, na página 313. Diz assim: o Midrash Vaikra Rabá, atribui a muitas outras razões a morte dos filhos de Arão. E uma delas é que eles morreram por Kaparat Hador, para expiar os pecados de sua geração. Então veja só, o Midrash Vaikra Rabá diz que uma das razões da morte dos filhos de Arão é que eles morreram por Kaparot Hador, né? Para fazer expiação pelo pecado de sua geração. Aí continua embaixo: a morte dos justos serve de expiação pelos erros e faltas dos pecadores e leva-os ao bom caminho. Aí o comentário continua dizendo: esta é a razão porque no dia do perdão, que dia do perdão é esse? O Yom Kippur, né? O Yom Kippur. Aí diz: esta é a razão porque no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, se lê o trecho da Torá que menciona a morte dos filhos de Arão. Então a gente observa que o conceito neotestamentário de que a pessoa do Messias, que a morte do Messias faria expiação pelo pecado do povo, vem intrinsecamente de pensamentos judaicos. Embora que seja de pensamentos judaicos mais clássicos, do judaísmo do Segundo Templo, não esse judaísmo normativo, moderno, tá? Ortodoxo. Tanto que a gente tem uma gama de literaturas do Segundo Templo que atribui Yeshayahu, quem não sabe quem é Yeshayahu, é o Isaías, capítulo 53, como sendo uma profecia messiânica, onde fala que ele levaria o pecado do povo, seria castigado, né? O castigo dele traria cura, traria saúde, né? Traria perdão, expiação pelo pecado, né? Você vê o Targum de Yonatan, que fala, Targum de Yonatan, que faz parte da literatura do judaísmo do Segundo Templo, diz que atribui esse texto ao Messias. Não só o Targum de Yonatan, mas inúmeros judeus e rabinos na história sempre atribuíram Isaías 53, conforme está escrito no Novo Testamento, que é uma profecia messiânica, que o Messias ele faria expiação pelo pecado através do seu sofrimento, da sua morte, do seu castigo. Então esse conceito que as pessoas atribuem, que não faz parte de um conceito que é de uma origem judaica, está equivocado. Está equivocado. Então, nada mais do que real e verdadeiro é as expressões que aparecem no Novo Testamento, aonde o próprio Jesus, o Messias, faria expiação pelo pecado. Pecado da nação, pecado do povo. Não só pelo do povo, mas como do mundo inteiro, assim
aqueles que o acreditariam. Então, é um breve comentário, resumido, nós não iremos tratar de uma forma extensiva, mas é um esclarecimento porque sempre as pessoas mandam áudios, pede para a gente dialogar em certos grupos onde tem judeus ortodoxos, pede esclarecimento, tirando dúvidas. Então, eu resolvi gravar um pouco desse áudio e publicar aí no canal Jorge B. Filho, para que quando as pessoas quiserem um pouco de informação, elas tenham o mínimo para responder essas pessoas.